Oi, pessoal, tudo bem? Eu sei que vocês estão muito acostumados a me ver frente às câmeras, mas hoje, como é um vídeo onde eu vou produzir uma redação com vocês, eu resolvi colocar somente aqui a nossa folha. Então, espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem, porque eu peguei uma folha padrão, tá? Dentro do nosso curso tem padrão de folha. E aqui é uma folha padrão, a gente sabe que agora a CAF mudou e vai até 20 linhas, então, apesar das minhas linhas serem além disso, a gente bota aqui, né, como um divisor de águas, marcando aqui para vocês saberem e lembrarem das 20 linhas. Esse tipo de marcação a gente não vai fazer na prova. Por quê? Porque na nossa prova ela já vem certinha dentro das 20 linhas, nós não precisamos nos preocupar com isso. Como eu peguei só uma folha para rascunho, o importante é que a gente treine na medida ali de 20 linhas, tudo bem? Para começar, o que eu vou trabalhar hoje com você vai ser o rascunho, né? E vamos fazer uma redação com o tema evasão escolar. Eu vou até virar esta folha, vamos imaginar que esta é uma folha de rascunho. Eu vou virar esta folha e nós vamos pensar no tema que é a evasão escolar, certo? Você chegou na sua prova e se deparou com o tema evasão escolar. Como você começa, como você estrutura o seu pensamento e como você produz. Porque eu virei a folha? Eu virei a folha porque vocês já assistiram lá no módulo 2 que nós temos a tal da técnica da baratinha. E ela pode oscilar, ela tem as suas variações, mas eu gosto muito de pensar que nós temos um eixo que vai nos nortear, temos problemas, lembra? Temos possíveis soluções, quem, como, quando. Temos outros pensamentos e coisas que podem nos guiar e viramos o quê? Uma baratinha. A cabeça e o tema dessa baratinha a gente já sabe, que é a evasão escolar. Vou botar aqui só como E. Agora, nós vamos pensar aqui, caso o tema seja evasão escolar ou outro tema da educação, é necessário a estrutura, né? A estrutura de como você vai pensar para produzir a sua redação. Então, aqui eu vou fazer o esquema desse pensamento e nós vamos depois à produção de texto. Lembrando que eu só posso fazer esse tipo de ilustração, desenho, no nosso caderno de rascunho, na nossa folha de rascunho, tá bom? Então, se o tema fosse evasão escolar, eu pergunto para você, o que passa agora na sua cabeça sobre evasão escolar ou o que você sabe sobre evasão escolar, tá? O que é evasão escolar? Eu posso pensar aqui, como linha estrutural, que é um problema, né? Que a gente tem um problema, tá? Ó, um problema. Depois eu deixo a foto dessa estrutura para vocês, mesmo sendo um rascunho. Mas é um problema. E qual é o problema? É a saída de estudantes da escola. É professora, mas a letra é de médico, né, gente? Ok, mas o importante é ilustrar. Então, você vai parar e vai entender, bom, evasão escolar, eu penso aqui agora que a raiz do meu problema, ele é um problema negativo e é a saída da escola. Ok. O que eu sei sobre ele? E quais são as possíveis soluções? E o que eu sei? Vamos lá. Eu gosto muito de usar artigo, como vocês já sabem. Eu pensaria aqui que eu sei que o artigo 6 garante a educação para todos os brasileiros. Então, isso eu já sei. Depois, sabendo que eu tenho esse problema social, o que gera esse problema? Eu sei que eu tenho uma lei que garante, mas ele não está acontecendo. O que será que gera a evasão escolar? Vou colocar aqui para vocês que eu acredito que gera a evasão escolar hoje é uma questão de desigualdade social, tá? Desigualdade social. Além disso, eu também acho que o que gera evasão na escola pode ser desinteresse, tá? Vou botar só abreviado aqui, desinteresse pela escola. Bom, quem pode resolver o problema da educação, eu pergunto para vocês. Olha só, bem simples, Ministério da Educação. Bom, como o Ministério da Educação resolveria o problema da desigualdade social? Verba, investimento, dinheiro, né? Podemos pensar assim.
Além disso, o que mais que você conseguiria pensar? Como resolver esse problema? Eu gosto, quando pensar em verba, se eu falo de verba, eu lembro algo voltado também para a economia, né? Economia. E aqui, ainda olhando assim, de repente, a gente pode botar como um dos problemas hoje para a saída do aluno da escola é a questão dele ter que trabalhar, né? A questão do trabalho, muitas vezes. Bom, Chay, mas isso não tá ligado com renda? Tá ligado com renda, está ligado com também desigualdade social, mas são dois pontos, talvez, chave e diferente. Bom, aqui, por hora, vou deixar sem nada, pode ser que eu pense em mais alguma coisa nos próximos momentos. Agora, eu olho a minha baratinha como um todo e eu vou colocar caneta colorida, apesar de que na prova eu sei que vocês não vão utilizar, mas eu vou pegar aqui uma caneta colorida porque ela vai me ajudar a pensar daqui quais são os meus pontos que entram em cada um dos parágrafos. Então, vamos lá. Eu começaria aqui, ó, primeira coisa que eu faria seria relatar que a gente tem realmente um problema de evasão escolar no Brasil. Então, esse seria meu ponto 1 na escrita, lá na introdução. Depois, ainda na introdução, eu continuaria e falaria que a gente tem esse problema e ele é garantido pelo artigo 6 da Constituição. Ok? Ok. E eu apontaria na sequência que desigualdade, por isso o ponto 3, e aqui o ponto 4, desigualdade e desinteresse, são dois grandes problemas. Estaria fechada a minha introdução. Ok? Ok. Agora, pensando em conclusão, primeiro eu falaria da desigualdade, depois no outro desenvolvimento, pensando em conclusão não, perdão, pensando em desenvolvimento, eu falaria da desigualdade, né, no desenvolvimento 1, e juntaria ali com um pouco de desinteresse. Faria esses dois grandes pontos aqui como os meus argumentos, né, para provar que eu tenho um problema da saída da escola. Agora, para finalizar, como conclusão, eu diria que o MEC é quem tem que fazer alguma coisa, falaria agora de verba, colocaria o Ministério da Economia como um giro e falaria até que essa garantia de financeiro pode evitar o trabalho. E acho que estruturaria de uma maneira que ficaria um pouco simples de entender e mostraria o meu posicionamento. Eu vou agora pegar uma outra folha, como vocês já sabem, pra gente... Opa, deu um barulhinho aqui. Pra gente começar a praticar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar ela aqui do ladinho pra vocês. Então, eu vou lendo enquanto, ó, ela tá aqui, a minha baratinha. Se você já quiser tirar uma foto, você tira. Então, depois eu vou deixar esse rascunho, que é bem rascunho mesmo. Mas... você tá vendo que a ideia de você parar e pensar o que você sabe? E aí, quando você diz pra mim, eu não sei muito sobre o tema, ou eu sei demais sobre o tema, aqui não é nem pouco e nem muito. É parar e pensar o que você sabe, dois pontos que geram esse problema, aqui algo a mais que eu coloquei, porque eu lembrei, aqui quem pode me ajudar no governo, tá? E aqui como eles podem nos ajudar a resolver o problema. Então, acaba... que não é uma dificuldade de planejar ou você não saber sobre o tema. Porque provavelmente, independente do tema, você sabe alguns pontinhos. Se você já esqueceu artigos, volta lá e assiste aquele meu vídeo que fala sobre os artigos que você pode usar na hora da sua redação. Então, vamos lá. Vamos para uma folha de rascunho que eu tenho aqui e a gente vai pensar, né, olhando essa folha de rascunho, a gente vai pensar aqui como que eu consigo estruturar, então, e ó, lembra que a gente tem somente até o quê? Até a linha 20, tá? E aí eu falei que o meu grande problema, o meu grande ponto hoje é a questão da saída da escola. Por que eu não posso começar assim? Lembrando que aqui o rascunho pode variar um pouquinho, tá? Bom, que tal a gente começar bem simples? E olha como eu escreveria. Deixaria um espacinho, que poderia até ser maior do que esse, mas ainda aqui é o rascunho. É evidente que, deixa eu pensar, é evidente que a saída, tá? De jovens, a saída dos
jovens, ó, lembra só, aqui eu estou rascunhando, né? A saída dos jovens, é evidente que a saída dos jovens é um problema que persiste no cenário brasileiro. Ok, fiz uma afirmação apenas baseada no quê? Fiz uma afirmação baseada no que eu disse que o problema da saída da escola. Então, é evidente que a saída dos jovens é um problema que persiste no cenário brasileiro. Aí, agora a gente tem que manter as 5 linhas, não esqueçam que eu vou até marcar aqui para vocês, manter ali a média das 5 linhas, 6 linhas, e falar do quê? Volta lá no seu planejamento. A gente vai falar do artigo 6, lembra que eu disse? Fala que é um problema e depois puxa o artigo? Então, olha só, embora a gente sabe que é um problema, e a gente vai dizer assim, ó, que embora, né? Embora a coloca um tracinho porque não coube, Constituição Federal, não precisa ser maiúsculo federal, no artigo 6, ó, no artigo 6, garanta o acesso à educação, porque o artigo 6 diz que garante o acesso, então, garante o acesso à educação, tá? Ele garante, e agora, né? O que mais? Eu digo, ele garante a educação, e agora eu vou dizer o que, Chay? Entraves, ó, entraves, ou seja, problemas, né, obstáculos, precisam ser superados. Precisam ser superados. Porque se eu já sei que eu tenho 2 problemas aqui, e eu abordei antes aqui que eu tinha problemas, eu vou dizer que eles precisam ser superados. Então, é evidente que a saída dos jovens é um problema que persiste no cenário brasileiro. Embora a Constituição Federal, no artigo 6, garanta o acesso à educação, entraves precisam ser superados. E a gente pode colocar bem simples, para não sair muito da linha, como a desigualdade social, tá? E o desinteresse dos adolescentes. Aí, eu vou botar ainda aqui, vou ir um pouquinho na 6, né? Para que a escolarização seja plena. Para que a escolarização seja plena. Por que que eu fechei isso? Fechei um diagnóstico aqui. Uma vez que eu digo que o meu problema da evasão é a saída da escola, o grande problema da evasão é que o aluno sai da escola. Eu digo que o artigo 6 garante, mas o problema persiste. Eu falo que a desigualdade social é um ponto. E eu falo que também tem desinteresse. Mas tudo isso ocorre para quê? Para que não haja a escolarização completa. Então, eu volto aqui e eu coloquei apenas os pontos. Claro que depois eu vou transcrever para que vocês consigam visualizar bem. Aqui é em vídeo, né? Depois eu coloco para vocês digitado. Mas é evidente que a saída dos jovens é um problema que persiste no cenário brasileiro. Embora a Constituição Federal, no artigo 6, garanta o acesso à educação, entraves precisam ser superados, certo? Como a desigualdade social, o desinteresse do adolescente, para que a escolarização seja plena. Fechamos um primeiro momento. E agora, Chay? Agora a gente faz uma união para falar sobre desigualdade e para falar sobre desinteresse. E aí, eu acho que a gente pode até destacar alguns pontos sobre educação, se a gente tiver, tá? Pensar em que momento da vida escolar existe essa saída,
né? O que a gente precisa ressaltar? Por que ela não é atrativa, tá? Então, acho que a gente pode começar falando da desigualdade. Por quê? Foi, inclusive, o primeiro que a gente falou aqui. Eu começaria dizendo assim, que convém, tá? Convém destacar que as oportunidades, não são ofertadas, de forma igualitária no Brasil. Igualitária no Brasil. Chay, por que essa afirmação? Volta lá na baratinha. Se eu disse que a gente tem desigualdade social, é porque o ensino não é ofertado de forma igualitária. Se tem desigualdade, é porque o ensino não é ofertado de forma igualitária. Tá vendo que você precisa alinhar bem aquilo que você pensa com aquilo que você vai escrever. Então, a minha afirmação só está dizendo que convém destacar que as oportunidades não são ofertadas de forma igualitária no Brasil, tá? Agora, a gente poderia pensar em relação aos adolescentes no mercado de trabalho, porque a gente também pensou, né? Não são de igualdade no Brasil, e a gente pode botar aqui, enquanto alguns estudantes têm dedicação, integral, outros precisam trabalhar para complementar a renda da família. Para complementar a renda familiar. Então, eu já mostrei que eu tenho desigualdade. E essa desigualdade aqui, para mim, eu mostro falando que alguns se dedicam de forma integral e outros precisam complementar a renda familiar. Para ficar legal, já que aqui eu citei... Olha só, aqui a gente citou um artigo da Constituição. Eu vou destacar porque a gente está num plano, né? Num exemplo. Mas olha só, aqui o nosso grande repertório, amigão, foi um artigo, tá? Agora, nas partes de baixo... Até tossi aqui, gente. Mas na continuação aqui, seria interessante a gente falar, de repente, da pedagogia do oprimido, falar de Paulo Freire, trazer algum outro repertório, já que eu não tenho um dado aqui no momento, e não vou trazer um dado porque a gente não sabe nenhum de cabeça, a menos que saiba, ou a gente não tem no texto motivador, né? A gente pode dizer que esses estudantes, olha que legal, pensei agora na pedagogia do oprimido. Esses estudantes não são capazes de atingir, olha que legal, de atingir o ápice do pensamento freiriano. O ápice do pensamento. Vocês estão achando ruim da letra, né? Mas é porque é uma letra de rascunho, né? O ápice do pensamento freiriano na obra Pedagogia do Oprimido. Freiriano na obra Pedagogia do Oprimido, tá? Em que o indivíduo pode se utilizar da educação para superar as desigualdades sociais, né? Em que o
indivíduo pode usar a educação para superar as desigualdades sociais. Bom, aqui paramos ali em 14 linhas, mantemos que a gente tem 10, né? E a gente pode complementar, eu complementaria aqui também que dessa forma, para poder falar agora sobre desmotivação, dessa forma, o aluno, né? Dessa forma, o aluno também sente-se desmotivado. Afinal, a gente falou aqui, né? Desinteresse sinônimo de estar desmotivado. Vamos pensar. Dessa forma, ele sente desmotivado por não ver na educação um meio de... Eu acho que dá de pensar aqui a ascensão social, ó, eu vou botar ascensão social, tá? Vou fechar aqui mais ou menos o que eu penso. Por quê, gente? Falo do artigo, falo da pedagogia do oprimido, que é uma obra de Paulo Freire, que vai pensar que a educação pode mudar o mundo. Faço esses 2 pontos e agora tenho que caminhar para conclusão. Então, falei do artigo, falei de Freire, falei que tem desigualdade, usei a obra que traz a ideia da desigualdade, falei que o aluno, então, se sente desmotivado porque ele não vê a ascensão social quando ele está desmotivado. E aí eu vou concluir. E vocês já sabem que eu gosto da conclusão, iniciando assim, ó, portanto, né? Portanto, vamos lá. Se eu tenho um problema, eu tenho medidas, ó. Portanto, medidas são necessárias para amenizar o problema. Sempre é legal começar assim. Aí vocês vão falar pra mim assim, Chay, mas não seria resolver um problema, porque a evasão no Brasil tem que ser resolvida por completo. Mas ela vai ser resolvida por completo? Talvez não. E se você prestar atenção, nós estamos apenas em 22 minutos de vídeo e nós já temos quase toda a redação feita. Por quê? Olha que coisa maravilhosa. Planejamento. Planejamento. Não saiu nada daqui, né? Planejamos os pontinhos e conseguimos colocar esses pontinhos para acontecer. Então, isso é muito bom. Agora, eu falei que medidas precisam ser tomadas para resolver o problema. E eu falei o quê? Do MEC. Aí, eu vou dizer assim, ó. O Ministério da Educação, vou colocar lá. O Ministério da Educação, o que ele pode fazer? Deve remunerar melhor os profissionais, certo? De ensino por meio de verbas arrecadadas por impostos, tá? E por que o professor aqui, né? Assim, fará com que a educação desempenhe melhor seu papel na vida do estudante. Puxei sardinha aqui, não tinha nem pensado nisso, mas pensei em o MEC investir verba no professor. Bom, no estudante, porque
o professor faz com que o aluno, né, entenda melhor. Dessa forma, posso até repetir de novo, mas vamos lá aqui. Dessa forma, com professores satisfeitos e motivados, teremos alunos também melhores. Ô, letra de médico, mas é só pra gente pensar, né? Alunos também melhores. E para completar, eu vou dizer que é fundamental olhar um plano de governo que financie a vida escolar dos alunos trabalhadores e garanta sua presença em sala de aula. Olha que maravilha! Eu tenho 20 linhas. Eu vou ler com vocês. Olha só. Esse é o meu rascunho. Depois eu passaria limpo, né? Mas é evidente que a saída dos jovens é um problema que persiste no cenário brasileiro. Embora a Constituição Federal, no artigo 6, garanta o acesso à educação, entraves precisam ser superados, como a desigualdade social e o desinteresse dos adolescentes para que a escolarização seja plena. Convém destacar que oportunidades não são ofertadas de formas igualitárias no Brasil, enquanto alguns estudantes têm dedicação. Olha, a gente vai tirando, né, os possíveis erros de português. Dedicação integral, outros precisam trabalhar para completar a renda familiar. Assim, esses estudantes não são capazes de atingir o ápice do pensamento freiriano na obra Pedagogia do Oprimido, em que o indivíduo pode usar, pode usar a educação para superar as desigualdades sociais. Dessa forma, o aluno também sente-se desmotivado por não ver na educação um meio de ascensão social. Portanto, medidas são necessárias para amenizar o problema. O Ministério da Educação deve remunerar melhor os profissionais do ensino por meio de verbas arrecadadas de impostos. Assim, faria com que a educação desempenhe melhor seu papel na vida dos estudantes. Dessa forma, com professores satisfeitos e motivados, teremos alunos também melhores. É fundamental olhar um plano de governo que financie a vida escolar dos alunos trabalhadores, garantindo sua presença na sala de aula. Fechamos todos os pontos, tudo está interligado. Teria mais coisas a falar, Chay? Até teria. Mas aqui eu tenho toda uma interligação que a gente fez porque a gente só chegou planejando. Então, é só planejando que você tem uma boa redação. E claro, a gente sabe que nesta folha aqui não veio, mas na ACAF virá para vocês aqui na parte superior uma indicação de título e você coloca ela fora da folha, tá? Essa indicação de título aqui não pode ser algo muito óbvio, não pode ser o tema, evasão escolar não poderia ser um tema, tá? Teria que ser algo que ilustre, que tenha os nossos pontos chaves, tá? E ajudasse. E também fosse criativo. Eu pensaria aqui, ó. Saída da escola, eu botaria aqui. Olha só, eu faria uma brincadeira. Eu botaria que a escola é a saída. Porque a escola é a ajuda para a evasão. Eu seria criativa nessa parte. A escola é a saída. Não poderia ser evasão escolar, poderia ser problema
problemas enfrentados pelos estudantes, poderia ser por que os estudantes não permanecem na escola, poderia ser uma pergunta, tá? Então, o título tem que variar em algo que faça sentido, tá? Ou poderia ser uma brincadeira também do tipo, escola, desigualdade e desinteresse. Não teria problema, né? Escola, 2 pontos, desigualdade e desinteresse. O título não aumenta nem diminui a sua nota, mas ele pode te fazer zerar caso você não coloque. Ademais, eu quero que você olhe aqui as especificações que você não pode cometer para não perder ponto na CAF. Manter a margem, uma letra legível, no caso aqui eu precisaria reescrever de forma mais redondinha, porque quando eu escrevo muito rápido e acabo deixando algumas coisas ilegíveis, né? Então, é bem interessante que vocês façam ela de forma bem redondinha, legível, tá? Legível. Manter aqui os espaços, né, ó. Olha só, deixa eu marcar aqui pra vocês. Aqui seria um espaço até maior, esse é evidente, teria que começar um pouquinho mais aqui, ó, pra manter esse nível aqui, né, as pontuações finais, não pular linha. Ó, quanto mais próximo do 20 chegar, melhor, tá bom? Então, é muito interessante que você mantenha esses panoramas. Aqui eu já te mostrei como planejar, como fazer a sua baratinha, que a gente fala tanto e que é tão importante, como fazer um texto em 31 minutos, tem 30 minutos de vídeo e nós temos um texto pronto de 20 linhas, margem adequada, lembrando que isso é uma folha de rascunho, não é a folha oficial. Aqui na folha da CAF deve aparecer título. Chay, se não aparecer, aí nós não temos essa indicação de colocada. Aqui eu estou te ajudando a terminar a sua redação em exatas 20 linhas. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Não esqueçam de acompanhar todas as aulas. Pratiquem muito. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Depois olhem o material que tem aqui embaixo, que vai ajudar muito a vida de vocês. Vou tirar um print exatamente como eu tenho aqui, dessa redação. Vou colocar também exatamente esse rascunho aqui, feinho desse jeito, mas para você entender porque rascunho é rascunho. E eu só vejo sucesso nessa sua avaliação, nessa sua prova, nesse seu processo seletivo, nessa sua redação que já está com a vaga garantida. Beijo, beijo, beijo.